Olá pessoal, eu sou Eunice Borges, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse canal a gente sempre fala um pouquinho sobre a vida dos imigrantes aqui nos Estados Unidos, mais precisamente aqui em San Diego, que é onde eu moro, tá bom? Gente, hoje nós vamos falar sobre a vida dos evangélicos imigrantes aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então se você se interessou pelo assunto, já deixa o seu like, se você não é um inscrito, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. Então até já eu conto tudinho para vocês. Você sabia que 70% dos imigrantes brasileiros vindo para os Estados Unidos são evangélicos? Gente, é um número muito alto, então era para as igrejas aqui dos Estados Unidos ter esse crescimento, 70%, sim ou não? Mas, gente, infelizmente não é o que ocorre aqui nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos não são todos os estados que você encontra uma igreja evangélica ou uma igreja da que você frequentava aí no Brasil, tá? A igreja que eu frequentava no Brasil, ela tem um nome muito forte, é uma instituição muito forte no Brasil. Em cada esquina você encontra uma, e aqui em San Diego é uma cidade enorme e eu não encontrei nenhuma. Então, muitas pessoas que migram aqui para San Diego, Califórnia, muitas pessoas assim como eu, tá, que eram participantes dessa igreja aí, ou de outras com um nome também muito forte, a gente fica meio que deslocado aqui, a gente não sabe para onde ir, ou se adapta à igreja que tem, ou começa um relacionamento com Cristo em casa, ou se esfria na fé. E eu tenho visto muitas pessoas se esfriar na fé, deixar de seguir o evangelho, porque não consegue se adaptar ao novo. Então, isso para nós evangélicos é uma dificuldade muito grande. Já fica a dica para você que quer imigrar para os Estados Unidos. San Diego é uma cidade muito gostosa, muito acolhedora, porém, tem algumas igrejas que não tem, então você já pesquisa direitinho aí antes de vir. Eu fiz essa pesquisa antes de vir e eu já sabia que a minha igreja não tinha aqui em San Diego, mas eu pensei que a minha adaptação a outra seria um pouco mais fácil, mas são muitas as diferenças e a gente fica um pouco meio perdido, tá bom? Então fica essa dica também para as instituições evangélicas. Tem muito evangélico perdido aqui nos Estados Unidos, tem muita ovelha desgarrada precisando de um pastor aqui nos Estados Unidos, San Diego mais precisamente falando, tá, gente? E também a gente sente uma necessidade que cabe à igreja, inclusive, de inserir esses evangélicos na comunidade americana. Gente, porque um imigrante não tem muita força. Todo mundo sabe que uma andorinha só não faz verão. Um imigrante não tem muita força. Porém, a instituição chamada igreja, ela com certeza consegue fazer esse trabalho, inserir os imigrantes evangélicos na comunidade americana. Como, gente? Instruindo, mostrando o melhor caminho dessas pessoas ficarem legais aqui no país, tá? E com o status aí, ok, tá bom? Então, o que se pode fazer para colocar esses imigrantes nessa situação, que são muitos, não são poucos? Como que a gente pode resolver a situação desses imigrantes, ajudá-los a encontrar o caminho, tá? Porque não nos cabe julgar por que aquela pessoa imigrou, por que aquela pessoa imigrou pela fronteira, por que aquela pessoa imigrou corretamente, mas depois ficou fora de status. Então, não é isso que está em foco aqui, gente. O que eu quero falar é que a instituição chamada igreja, ela tem força para inserir esses imigrantes na comunidade americana, instruindo, tá bom? Instruindo a pessoa a achar um caminho para ficar legal, nos representando, tá? As autoridades, porque a gente não tem o poder de chegar e falar com o presidente, de chegar e falar com o ministro, com o senador, a gente não tem esse poder. Mas a instituição chamada igreja consegue, porque a igreja tem muita força. Então ela consegue achar caminhos para arrumar a vida desses imigrantes, para que os imigrantes evangélicos brasileiros, principalmente, não vivam às margens da sociedade americana, como é o que acontece hoje, tá? Então, o brasileiro, ele migra para cá, e eu estou falando do brasileiro
evangélico que migra para cá. Ele fica perdido porque muitas vezes ele não encontra a mesma instituição que ele frequentava no Brasil. E ele também fica às margens porque ele se isola, acaba se isolando, acaba criando, vamos supor, pequenos vilarejos, ou seja, tribos, guetos, como queira, tá? Às margens da sociedade. Vive na ilegalidade, trabalha em subempregos e não tem a informação devida, tá? Falta um trabalho em favor desses imigrantes para poder acertar a vida dessas pessoas e para poder inseri-los corretamente. O que a gente vê muito hoje, gente, e isso eu falo porque eu sou evangélica, então eu posso falar. Eu não estou falando mal da igreja, eu estou falando o que acontece. O que acontece muitas vezes, o que a gente costuma ver é muita assessoria paga e menos assistência social, tá? Então, assim, a igreja poderia se manifestar mais fortemente. Por exemplo, chegou um imigrante brasileiro evangélico, o que a gente vai fazer? Nós vamos acompanhar esse imigrante até ele conseguir dar os primeiros passos sozinhos, tá bom? Então, a igreja poderia acompanhá-lo no sentido de abrir uma conta no banco, porque muitos que vêm para cá, gente, não tem a língua inglesa fluente, tá bom? Não fala fluente o idioma. Então, poderia acompanhar essa pessoa para abrir uma conta no banco, poderia acompanhar essa pessoa, se fosse o caso, para matricular um filho na escola, poderia acompanhar essa pessoa numa consulta médica, ajudá-la a agendar essa consulta e, se for o caso, acompanhá-la ao médico, porque a mesma não tem o idioma fluente. Então, essas coisas, a igreja deixa um pouco a desejar. Aí, o que acontece? O que eu tenho visto acontecer? As pessoas costumam falar, eu não preciso da igreja para nada, porque eu acabei me virando sozinha. Então, aí, essa pessoa que lá era frequente, que lá fazia parte de uma membresia, chega aqui, essa pessoa fica dispersa, esquece a fé, esquece de Deus e passa a viver por conta própria. Então, isso é uma coisa que a gente vê, é uma falha muito grande, tá bom? Da igreja, na parte de como se diz, acolher os imigrantes, tá? Os imigrantes evangélicos brasileiros que vêm, muitas vezes, gente, eles não são acolhidos. Se ele não vai para uma cidade que tem a igreja dele, então, desculpa, mas cada um com seus problemas, se vira como você conseguir. E isso é uma falha da igreja, tá bom? E agora eu vou dizer também uma falha dos imigrantes, porque a culpa dos imigrantes não está totalmente inseridos na cultura americana, também não é só da igreja. Eu falo da igreja porque a igreja tem um compromisso ético, tá bom? Um compromisso ético de inserir, sim, os seus membros, os seus congregados, tá? Na cultura americana. Eu creio que a instituição tem esse compromisso ético. Porém, os imigrantes que vêm do Brasil, se preparem, se qualifiquem, porque hoje os portões ainda estão fechados. Os imigrantes do Brasil ainda não estão liberados para entrar nos Estados Unidos. Mas logo, logo, gente, isso vai mudar, isso vai passar. E sabe o que acontece quando você for lá tirar o seu visto, se você não tem um curso profissionalizante, se você não tem um curso superior, você pode ter o seu visto negado. Negado. Porque o presidente, ele não é contra a imigração, mas ele é a favor da imigração responsável, porque ele precisa de mão de obra aqui no país dele. Tem muita gente se aposentando e ele precisa de mão de obra para colaborar com os impostos para poder pagar a aposentadoria desse povo. Então, ele quer o quê? Receber imigrantes já formados, que ele não vai precisar gastar com nada para formar essa pessoa aqui. Então, ele já quer um profissional pronto para chegar aqui e ser inserido no mercado de trabalho. Então, gente, fazer o quê? Cada um puxa a sardinha, né? Para a sua bolsa, sua mochila, não é assim que fala? Então, assim, se você sabe, se você tem essa consciência que o presidente, ele quer o imigrante já pronto, e você tem o sonho de vir para os Estados Unidos, que tal você se preparar?
Que tal você fazer um curso profissionalizante? Que tal você fazer um curso superior para você chegar aqui e ficar mais fácil de você ser inserido na sociedade americana, tá bom? Eu vim para cá parcialmente preparada, porque eu tenho um curso superior, porém o meu idioma é falho, tá? Eu sou falha no idioma inglês. Então, eu estou aprendendo para depois eu tentar me inserir legalmente no mercado de trabalho. Tá? O que acontece com os brasileiros, com os imigrantes, é que eles vêm para cá com o chip errado. Eles já vêm para cá pensando em trabalhar em subemprego, pensando em trabalhar na construção, de faxina. Eles pensam, não, chega lá, eu fico 6 meses como turista e depois eu fico ilegal e pronto, acabou. Então, esse chip, essa mentalidade é que tem que ser mudada. Se nós queremos respeito, nós temos que respeitar toda uma cultura, nós temos que respeitar todas as decisões de um país, porque também o presidente não pode abrir a porta para todos, porque daí vai prejudicar, vai mexer na educação, vai mexer na saúde do país. Inclusive, é por isso que nosso país está como está, porque o Brasil ele abre os braços para todo mundo, todo o resto do mundo. Aí o que acontece? A saúde fica prejudicada porque é lógico que não dá conta de atender todo mundo. As escolas ficam prejudicadas porque é lógico que não dá conta de atender todo mundo. Então é exatamente isso que o presidente não quer que ocorra aqui nesse país. Então venha preparado, venha capacitado, tá bom? Tá? Não venha para os Estados Unidos tentar uma vida melhor e se desvie da fé, digamos assim. Fica firme na tua fé. E a igreja, a instituição igreja, eu volto a dizer, precisa prestar mais assistência social e menos assessoria paga. Como eu falei para vocês aqui, o bairro que eu moro tem muitos brasileiros evangélicos que não sabem para onde ir, tá? Não é só evangélicos, mas tem muitos brasileiros evangélicos que estão perdidos, não sabem para onde ir. Eu deixei lá na bio do meu Instagram alguns cursos profissionalizantes, alguns cursos que podem te render uma renda extra aqui no país ou até ser a sua renda principal. Então não deixe de acessar as nossas redes sociais. O nosso Instagram saia no vermelho Step by Step e nossa fanpage saia no vermelho Step by Step. Lá você vai encontrar vários cursos e daí você pode escolher um curso que seja a sua cara, gente. Faça o curso que mais se adequa a você, a sua personalidade e tenha muito sucesso e venha para cá preparado que com certeza você vai ser muito mais feliz. Você vai trabalhar num emprego que não é subemprego, tá? Você vai ter uma dignidade maior, você vai ser inserido nessa comunidade americana. Gente, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo um pouco polêmico, tá bom? Então deixe seus comentários aí, se você concorda, se você não concorda. Então, gente, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.